Mateus capítulo 24, para quem conhece um pouquinho da palavra de Deus, vai ver que o assunto principal, ele vai falar sobre o princípio das dores, o tempo de tribulação, o tempo de perseguição da igreja. O texto que a gente vai ler, nesse capítulo 24, ele vai falar sobre assuntos que eles se misturam e eles se relacionam através dos tempos, sobre o que Jesus ele disse inicialmente acerca da descrição do templo. Só que no versículo de número 3, os seus discípulos eles chegam e perguntam para Jesus o seguinte, palavras dos discípulos, tá? Lá na segunda parte do versículo 3 ele vai dizer assim: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, né? Então eles fazem 3 perguntas a Jesus acerca da destruição do templo, acerca da perseguição da igreja, acerca de quando Jesus ele vai se retornar, né? Nesse tempo, por esse tempo, Jesus ele já tinha falado para os seus discípulos que ele morreria, que ele ressuscitaria, que ele ia para o céu e que ele iria voltar. Só que os discípulos eles já estavam preocupados com as coisas que estavam por vir. Então, nesse capítulo 24, eles vão misturar assuntos, coisas que Jesus, ele conforme vai falando e respondendo aos seus discípulos, vão acontecer coisas, por exemplo, em que Jesus ele vai predizer a destruição do templo, a destruição da cidade de Jerusalém. Mas, coisas que estão escritas dentro desse capítulo, eles vão estar se relacionando com as coisas do fim do mundo, com o período de tribulação, com o período de perseguição da igreja, com o período que vai anteceder a volta de Cristo. E eu, irmãos, na mensagem dessa noite, eu não estarei preocupado em querer dizer sobre período pré-tribulacionista, período que vai anteceder a volta de Jesus, sabe? As coisas que vão acontecer, se vai ter um reino milenário ou não. A intenção da mensagem de hoje é a coisa que eu considero das mais preocupantes que existem, que está contido dentro dessa palavra, desse capítulo, e que nós vamos ler lá em Filipenses, capítulos 2 e 3, que vai falar sobre acerca da nossa salvação. Por que se torna preocupante acerca da nossa certeza de salvação? Então, isso que eu vou falar essa noite, tá, vai estar baseado acerca da salvação, da nossa preciosa salvação, tá? Então, eu não estarei preocupado em estar falando acerca das coisas que vão acontecer no final do mundo, as coisas que vão anteceder, ou que vão acontecer antes ou depois da vinda, da volta de Jesus Cristo, mas sim acerca dessa certeza que nós temos a salvação, tá? Por que é preocupante? Quando eu falo que é preocupante, é porque é um motivo que preocupa demais a gente, sabe? Porque muita gente se considera salva nos dias de hoje. Muita gente aceitou a Cristo pela palavra de Romanos 10. Se você crer em seu coração que Jesus é o Senhor, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está lá no céu à destra do Senhor, à destra do Pai, então você será salvo. E a gente vai ver que coisas que estão escritas aqui nessa declaração, nas respostas que Jesus ele vai falar nesse capítulo 24, Jesus ele vai estar muito preocupado com essa certeza da salvação que nós temos dentro do nosso coração, tá? Então vamos ler. O texto é bem longo, tá, irmãos? Então, à medida que nós vamos lendo, eu vou ler devagarzinho, você vai prestando atenção nesse capítulo 24, que é um capítulo muito interessante. Ele vai falar sobre muitas coisas que vão acontecer, sabe, antes da volta de Jesus. A chamada doutrina, o estudo das últimas coisas. Versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém,
lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram os discípulos em particular e pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, acerca daquilo que Jesus ele chegou e falou da destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo mundo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiam, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Pula para o versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro.
Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, está fazendo assim. Em verdade vos digo que confiará todos os seus bens a ele. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar seus companheiros, e comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Capítulo 24, ele é bem comprido, o texto ele ainda continua dentro do capítulo 25, acerca de algumas parábolas sobre a vida de Jesus Cristo. Mas daquilo que nós queremos tratar essa noite, o capítulo 24 é isso daí. Aí eu vou fazer uma pergunta: uma vez salvos, sempre salvos? Sim, desde que a gente entenda qual é o significado da salvação que nos é dado pela graça de Deus em Cristo Jesus, né? E que a gente trate essa salvação com a devida honra que ela merece. Por que eu falo isso? Imagina, irmãos, alguma coisa de muito preciosa que você já ganhou na sua vida. A salvação, quando nos é dada, ela é ou deveria ser a coisa mais preciosa que nós temos e que nós ganhamos na vida da gente. Mas vamos tratar a salvação como se fosse um prêmio. Imagina alguma coisa que você ganhou na sua vida que foi de mais importante que você já ganhou na sua vida. Eu vou te dar 3 respostas, 3 opções, que é normalmente o que acontece quando nós recebemos uma coisa muito valiosa na vida da gente. Às vezes, quando a gente recebe uma coisa muito preciosa na vida da gente, a gente usa e aproveita disso daí por um bom tempo. Até que chega um determinado dia, a gente perde o interesse por essa coisa. Lembra de alguma coisa muito legal que você recebeu na sua vida? Você usou por muito tempo, até o tempo em que ele quebrou, até o tempo que ele deixou de ser útil. Imagina um outro bem que você ganhou muito precioso na sua vida. O bem era tão precioso, era de tanto valor, que você fez: eu vou guardar para ninguém roubar. Eu vou viver a minha vida como se eu nunca tivesse isso daí. Por quê? Porque ele é de muito valor. Então imagina uma joia, uma pedra preciosa. Você guarda que até você se esquece que você tem isso. E você não dá valor para isso. Por quê? Se você não usa, se você guarda e tem medo de você usar, de que valor ele tem? Tem um valor financeiro onde você tem medo que alguém venha e roube de você. Agora eu vou falar uma coisa que é tão legal, que é tão bom quanto a salvação. Imagina uma coisa, um bem precioso que você ganha e que você fica muito alegre, muito feliz, e você tem consciência de que essa coisa ela vai mudar e fazer uma transformação excelente na sua vida. Quer ver um exemplo disso daí? Lembra de algum conselho que o seu pai ou a sua mãe, ou uma pessoa que você considerava muito na sua vida, um amigo seu na infância, alguém que chegou e te falou, ensinou alguma coisa? Por exemplo, tenho certeza que alguns pais aqui chegaram e já falaram para você que você tem que ser uma pessoa honrada e de bom caráter. Isso daí você vai carregar para a sua vida inteira. E quando a gente vive um tempo, a gente ouve esse conselho do pai, esse conselho reflete na nossa vida, o que a gente chega e fala?
Puxa, olha que conselho que meu pai e minha mãe me deram, que meu amigo me deu, que eu carreguei para o resto da minha vida e eu fui transformado e eu vivi por isso. Irmãos, pessoa honesta, pessoa íntegra, quando ela aprende, ou quando ela já nasceu com aquilo lá e fica dentro da vida dela, é uma qualidade inata dentro dela. Agora, quando você aprende de alguém, olhando para a vida de alguém, e você fala, eu quero seguir essa pessoa, eu quero seguir essa vida, e você vive a sua vida dessa maneira, quando você está lá na frente e vê de quantas coisas você plantou e colheu de bom na sua vida, você vai olhar para trás, para essa pessoa e fala, que valor que é esse presente? Que valor foi aquele conselho que me deram na vida, que me transformou na vida, não me deixou me perder na minha vida e no meu caminho. A salvação é exatamente dessa maneira. A salvação da gente, a salvação que Deus ele deu para nós, é para transformar a nossa vida. E ela tem que fazer parte da nossa vida. Eu vou dar um outro exemplo prático para isso. Imagina o seguinte, quem dirige automóvel ou moto aqui? Levanta a mão, quem dirige algum veículo? Vocês que dirigem, vocês já fizeram autoescola, né? Lembra quando você chegou e você entrou para fazer as suas primeiras aulas na autoescola? A pessoa que foi te ensinar, ela chega e fala o quê? Olha, isso aqui é o volante, parece coisa ridícula, né? Agora a gente ouvindo falar. Mas naquele primeiro dia, você com certeza ficou extremamente nervoso, mesmo você já tendo aprendido, mas com o instrutor do seu lado, ele fala, aqui está o volante, aqui é a chave, aqui é a seta, esses 3 pedais, um é o acelerador, outro é o breque, outro é o da embreagem, aqui está o câmbio, ele te apresenta tudo. A gente hoje chega e fala, nossa, mas que coisa idiota, né, isso daí, porque a gente já viu tudo isso aí. Mas irmãos, na hora que a gente começa a dirigir, como é que funciona? O cara chega e fala, vira a chave e dá a partida. A gente chega e tudo começa a lembrar dessas coisas, a gente chega e fala, nossa, mas que coisa mais, né, sem sentido, que coisa mais fútil. Aí fala, pisa na embreagem e engata a primeira. E aí você chega e você sai, morre um carro. Quem nunca morreu o carro na primeira vez, fez o carro morrer, a primeira vez é aquela, né, onde chega e fala, você vai soltando o pé da embreagem devagarzinho, vai pisando o acelerador devagarzinho, parece que seu pé tem tanto chumbo que você pisa com tudo no acelerador e solta com tudo a embreagem, o carro naquele tranco e vai. E aí o cara tem que pisar no breque e o cara tem que puxar o freio de mão, né, porque senão vai bater. Mas olha só que interessante, quando você começa a aprender a dirigir na autoescola, como é que funciona na sua cabeça? Você sabe assim, olha, aqui vai estar a primeira marcha, sair devagarzinho, soltar o pé da embreagem, começar a pisar devagar, olhar no retrovisor, né? Coisa que misericórdia na cidade onde eu moro, Jesus, o pessoal não sabe o que é seta, infelizmente. Olhar no retrovisor, dar seta e você começar a sair. Por que eu tenho que dar seta? Porque se vem um cara com tudo ali do lado, se vem uma pessoa de bicicleta, se vem uma moto do seu lado, se você sai com tudo, o que você faz? Você já atropela alguém, logo de cara você já bate o carro. Então, cada coisa que existe no carro é extremamente importante. Mas quando você está dirigindo, você está aprendendo a dirigir, você está dirigindo devagarzinho a 20, 30 por hora e você não passa da segunda marcha. O instrutor do seu lado. Aí você está chegando perto do semáforo, você fica naquelas, eu passo ou não passo, dá tempo ou não dá? Sendo que na hora que você está pertinho de chegar e passar o semáforo, dá o amarelo. O que você faz? Na primeira vez, você pisa com tudo no breque e você bate com a cabeça no vidro da frente. Quem nunca passou por isso? Eu acho que todo mundo já passou por isso daí, né? Com o tempo, o que vai acontecer dentro da sua cabeça e você dirigindo? Na prática, você vai fazendo as coisas automaticamente, mecanicamente. Chega um tempo, né, para gente que já dirige há muito tempo, é uma coisa tão simples que você não fica pensando ali de virar a chave, engatar a marcha, sair devagarzinho, olhar no retrovisor, dar seta e começar a andar encaminhado. Chegando ali alguma coisa lá, o farol fecha, o semáforo fecha de uma vez, você pisa devagarzinho, que vai dar tempo, se você estiver andando devagar, que você consegue parar antes da faixa, né? Você faz a coisa
tão automaticamente que você não precisa nem pensar. Mas você tem toda a prudência e todo o cuidado para não causar o que? Acidente, ou você não tentar contrair a própria vida, né? Porque você entrar num acidente é capaz de você chegar e sair machucado ou até perder a vida. A gente dirigindo é dessa maneira, deveria ser pelo menos dessa maneira, a questão da prudência. Salvação, irmãos, ela é dada de Deus para as nossas vidas, não para que eu tenha somente a certeza de que eu vou morar no céu um dia, mas a salvação, quando Deus ela dá para a gente, quando Jesus entrega a salvação para a gente, é para a gente chegar e viver dia após dia, com isso dentro do nosso coração, e isso daí ele muda e transforma a nossa vida. Sabe o que a gente tem visto nos dias de hoje, aí afora? Crentes que não são crentes, crentes que professaram a Cristo, crentes que falam que têm a certeza da salvação, mas vivem de qualquer jeito. Erramos, pecamos, mas quem tem a consciência sabe que se orar, pedir perdão e se arrepender, Deus ele aceita de coração, de bom grado, e chega e fala para nós: segue em frente, vai buscando o caminho. Agora, voltando a esse texto de Mateus 24, por causa dessas 3 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus, olha só que interessante. Falando sobre o termo de salvação, tá, irmãos? Eu não estou falando sobre o termo das coisas que vão acontecer lá no fim do mundo, quando Jesus estiver voltando. Tudo isso está correlacionado, mas a coisa mais importante nisso tudo, o alerta que Jesus está dando acerca de nós mantermos a nossa salvação, de nós cuidarmos da nossa salvação, de nós vivermos a nossa salvação. Olha só que interessante, olha o que Jesus ele chega e vai falar acerca dos alertas. Primeira coisa, ele chega e fala assim, versículo 5, virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Ou seja, Jesus ele está falando que muita gente vai vir dizendo que ele é Jesus. Muita gente vai vir dizendo que está pregando Jesus Cristo. E Jesus ele chega e fala, antes disso aí ele diz o quê? Cuidado, não deixe que ninguém te engane. Outro alerta que Jesus ele vai dar. Ele vai chegar e vai falar assim, ó, versículo 6 a 9. A gente vai ouvir falar sobre guerras, de rumores e guerras. A gente vai falar de quê? De nações que se levantam contra nações, reinos que se levantam contra reinos. Está ouvindo falar sobre fomes, terremotos, desastres naturais. E Jesus ele chega e fala, não se preocupem, porque isso ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Interessante, aí depois Jesus ele vai chegar e vai falar no versículo 10, tudo isso que eu estou falando é alerta que Jesus ele estava dando para quem? Para os crentes. Outra coisa que Jesus ele vai chegar e vai falar, e essas coisas que eu falei causam o quê? Medo. Pode reparar, como o povo fica com medo, quando ouve falar de guerra, na pandemia, todo mundo ficou com muito medo de quê? De morrer, não é nem de pegar a doença, mas de chegar a pegar a doença e morrer. A gente ouve falar de guerra, a primeira coisa que a gente chega e fala, nossa, nós temos que chegar e orar para Deus não acontecer guerra no nosso país. A gente chega e ouve falar de terremoto lá do outro lado do mundo, mas há poucos dias atrás teve um terremoto aqui que foi sentido aqui no Brasil e teve um monte de gente que ficou com medo e saiu tudo de dentro de casa com medo da casa desabar. Isso que foi um tremor. Então vocês imaginam o seguinte, a gente fala isso, irmãos, que a gente não tem a noção do significado de terremoto. Eu tenho um irmão que foi chegar e viveu alguns anos lá no Japão e ele voltou com pavor de terremoto. Sabe os terremotos que a gente ouve falar que aconteceu lá no Japão, né, em algum tempo atrás? Meu irmão estava lá e ele chegou e ele falou que é uma sensação de você não conseguir sentir o seu chão firme e tudo tremer e começar do seu lado, as coisas que estão
sabe, no seu lado, sobre a sua cabeça, sobre o seu pé. Tremer dá pavor. E Jesus está falando que essas coisas acontecem, estão acontecendo, e o que acontece? Todo mundo fica com medo, até o povo de Deus. Aí Jesus ele dá um outro alerta para os crentes. Olha só, versículo 10, 11, 24, ele vai falar assim: muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ele está falando de gente que é crente, é cristão. Por se multiplicar essa iniquidade, levantar-se muitos falsos profetas e vão enganar a muitos. Então olha só quanta gente que chegou e deixou de ir na igreja porque foi enganado, porque chegou e viu determinados líderes, determinados irmãos obreiros dentro da igreja que decepcionaram esses irmãos, e eles estão aí fora. É certo que a gente não pode ficar olhando para as pessoas, mas você olha assim, o alerta de Jesus está dando cuidado. E ele vai dizer assim ainda: por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Versículo 24, ele vai dizer o quê? Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Tudo isso está acontecendo para quê? Causar desânimo no meio do povo cristão. Então olha só, como versículo 12, sobre acerca da iniquidade. O que significa iniquidade? Injustiça, que vai causar o esfriamento do amor. O que dá? Quando você vê uma injustiça muito grande acontecer, o que você fica? Como é que fica o seu coração? Inconformado, não é verdade? Então a gente vê tantas coisas acontecendo no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade, injustiças que estão acontecendo, sabe, direto perseguições, direto pessoas que fazem coisas que a própria justiça faz coisas que muitas vezes nós chegamos e falamos: nossa, mas está na cara que isso é injusto. E faz o quê? A gente fica desanimado com todas essas coisas. E o que acontece? Que Jesus fala: o nosso coração se esfria. Vivemos um tempo em que nós, crentes, se nós não tomarmos cuidado, nós nos esfriamos com todas as coisas que acontecem. Como a gente vai solucionar isso? Então, quer dizer, Jesus ele trouxe alguns alertas que, se você for pensar para ver, tudo isso daí nós passamos no nosso dia a dia. Agora, olha outras coisas que Jesus ele vai chegar e ele vai falar como recomendação. A primeira coisa é o que? No versículo 4 ele vai falar assim: não se deixe enganar. Agora, de que maneira eu não vou me deixar enganar pelas pessoas? De que maneira eu não vou me deixar ser levado pelas pessoas? Irmãos, só tem algumas coisas que nós aprendemos dentro da palavra de Deus: é meditar a palavra, a gente ler, a gente vigiar e a gente orar. Sabe por que eu falo que só existe isso? Gente, quando uma pessoa quer te enganar, se você não tomar cuidado, ou se for somente pelo seu racional, pode ter certeza, a manipulação está tão grande nos dias de hoje que qualquer um consegue te enganar. É só a pessoa te conhecer um pouquinho para ela chegar do teu lado, se fazer de uma boa pessoa para você e conseguir te enganar. Como é que você vai descobrir isso? Irmãos, é só pedindo para o Espírito de Deus. É só você chegar e observar a palavra. É só você chegar e você orar a Deus. Porque quando a pessoa quiser enganar, ela consegue enganar. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós vacilamos, nós não vigiamos. E se nós não vigiamos, é porque muitas vezes nós não estamos fincados na palavra de Deus. Outra coisa que Jesus ele vai chegar e vai falar, versículo 13, ele vai falar: aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. O que significa perseverar? A gente ser persistente, a gente ser firme e a gente permanecer firme naquilo que nós fomos chamados. Nós somos chamados para quê, irmãos? Jesus ele nos chamou para quê?
Jesus ele nos chamou para viver um reino de glória. Se Jesus nos chamou para viver um reino de glória, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar e me esforçar, e você também. Nós temos que chegar e nos esforçarmos para nós nos apegarmos em quem? Em Cristo. Ele é quem tem que ser o nosso guia. É certo que nós temos pessoas que nós consideramos nas nossas vidas, e essas pessoas que nós consideramos nas nossas vidas, elas têm que ser pessoas de Deus, ou pessoas que fazem parte da nossa vida e querem o nosso bem. E normalmente essas pessoas que fazem parte da nossa vida e querem o nosso bem, podem ter certeza de uma coisa: essas pessoas elas estão ligadas a gente pelo nosso sangue. Porque quantos e quantos nós já nos decepcionamos ali na nossa vida com pessoas que nós chamamos e falamos assim: nossa, esse é meu amigo até debaixo d'água. Essa é minha amiga até o dia que eu morrer. Passou um tempo que aconteceu, a gente se decepciona com todas essas pessoas ao ponto da gente se afastar dessas pessoas. Por quê? Porque elas quebraram o crédito, elas quebraram a aliança com a gente. Então a nossa confiança tem que ser somente em quem? Em Jesus. Ou pessoas as quais fazem parte da nossa vida, nos conhecem, nós conhecemos muito bem. Outra coisa que Jesus ele chega e fala, versículos 36 e 42, olha só, versículo 36 diz assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho de Deus. Versículo 42 ele diz aqui: vigiai, porque vocês não sabem em que dia vem o vosso Senhor. Então olha só, Jesus vai voltar num determinado dia, ninguém sabe esse dia, e nem Jesus não sabe. Por que ninguém sabe esse dia e nem Jesus não sabe? Por que ninguém sabe o dia que Jesus ele vai voltar? Jesus ele vai chegar e vai falar algumas coisas que nós lemos exatamente aí. Se você soubesse o dia, Jesus contando uma historinha, uma parábola, se você soubesse o dia que o ladrão ele viesse visitar a tua casa para roubar, o que você ia fazer? Vigiaria, né? Então, quando Jesus ele chega e fala o dia e a hora que ele volta, ninguém vai saber, o que Jesus está querendo dizer para a gente? Vigia, irmãos. Seja vigilante. E sabe o que é vigilante? A gente tomar cuidado com todas as coisas que nós fazemos na nossa vida. A gente tomar cuidado com todas as coisas que nós temos na nossa vida. E eu falo, cuidado não é com bem material. Lógico, nós temos que ter cuidado e prudência para administrar a nossa própria vida. Mas nós temos que ter um cuidado e um zelo por aqueles que fazem parte da nossa vida. Por que eu tenho que ter cuidado? Irmão, se você não cuidar por aqueles que fazem parte da sua vida, e você deixar, faz o que você quiser da sua vida. Seja livre e faça o que você quiser. Vai passar um tempo, e nós que somos ligados com essas pessoas, você que é ligado com essas pessoas, o que vai acontecer? Se a pessoa perecer, você vai sentir um peso no seu coração, e você vai querer correr atrás. Só que às vezes, na hora de você correr atrás, você ajudar e sustentar, pode ser tarde demais. Você pode perder essa pessoa, e não é para você. Porque quando a gente aprende, quando a gente entra para o reino de Deus, a gente aprende uma coisa, que a nossa vida não é nossa, mas é de Jesus. A nossa vida não é nossa, mas ela é única e exclusivamente de Deus. Nós passamos a administrar uma possessão de Deus na vida da gente. Ele deveria ser o dono do nosso coração, mas não é, né? Por causa das nossas vontades e das nossas paixões, e nós não deixamos Deus ele chegar e agir na nossa vida. Mas se nós deixamos, pode ter certeza que todas as coisas, Deus ele cuida. Como nós não deixamos, então aí Deus ele chega e ele é muito humilde para chegar e não invadir a nossa vida, mas ele chegar e esperar a gente pedir para ele.
Então, olha só como é importante a gente chegar e ser vigilante. Outra coisa, o dia que Jesus ele voltar. Irmãos, quando Jesus voltar, versículo 44, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O dia que Jesus voltar, vai pegar muita gente desprevenida. Por que eu tenho que cuidar desse dia? Ou até este dia? Porque da maneira que Jesus ele vai voltar para resgatar o seu povo, não basta eu chegar e falar, crente, ser salvo, sempre salvo. O dia que Jesus ele voltar, irmão, se eu não estiver preparado, se você não estiver preparado, se você não tiver a certeza dessa sua salvação, e quando eu falo a certeza da salvação, é que nós temos que viver essa salvação. Se a gente não viver essa salvação, pode ser que o dia que Jesus volte, a gente nem perceba que Jesus voltou. Aí vai ser terrível. Vocês lembram que logo em seguida, no capítulo 25, a primeira coisa que Jesus vai chegar vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Das 5 que estiveram preparadas esperando o seu noivo, e das 5 que foram se divertir, chegando e falando, o noivo vai se atrasar, na hora que ele voltar, eu vou estar de volta para casa. Irmãos, quem casou sabe, ou quem já foi em casamento sabe, ou quem já foi padrinho ou noivo em casamento sabe. No dia do casamento, ou até alguns dias antes, o que acontece com a noiva? A noiva ela demora um tempão para casar. Ela se demora se arrumando para casar. Né? Agora vocês imaginam o seguinte: existe toda uma preparação para o casamento. A palavra de Deus ela diz que o dia que Jesus ele vai voltar para pegar a sua noiva para levar para o céu. E essa noiva ela vai ter que estar arrumada. Ou seja, quando Jesus voltar para resgatar a sua igreja já vai estar prontinha para subir. Como que a igreja vai estar pronta? Como que nós vamos estar prontos se nós não sabemos o dia? Vigiando dia após dia, se esforçando para ser crente todos os dias, se esforçando e chegando e falando, Senhor, eu estou esperando a sua volta. Agora, quando a gente fala, ora vem Senhor Jesus, a gente só fala, ora vem Senhor Jesus, numa oração ou num louvor. Mas a nossa vida, muitas vezes, não é aguardando essa volta. Ou melhor, a nossa vida não é ser vivida com base na salvação. E aí eu vou pedir a você, abra lá no livro de Filipenses capítulo 2. Olha só o que nós vamos ler aqui, porque Jesus ele chegou e deu um alerta, Jesus ele deu a recomendação, mas aí ele preparou alguns homens, por exemplo o apóstolo Paulo, para chegar e mostrar como tem que ser o nosso procedimento. Olha lá em Filipenses capítulo 2. Eu ainda não abri, deixa eu ler. Aí vai vir a recomendação de Paulo, de como a gente tem que cuidar da nossa salvação. A gente pensa muitas vezes que eu não preciso cuidar da salvação, né? Porque ela já está ganha dentro do meu coração, do seu coração. A gente não pode esquecer nunca que o inimigo está querendo roubar isso da gente. Roubar essa nossa salvação. A gente não pode esquecer que vivemos uma vida e nós, muitas vezes, não conseguimos sustentar a nossa crença, a nossa fé. Mas eu estou firme na igreja. Sim, nós estamos firmes na igreja. Só que essa firmeza, ela tem que ser forte o suficiente para que nós venhamos a sustentar essa nossa salvação. Olha só o que Paulo ele vai dizer. Capítulo 2,
versículo 12 até o 16. O título da minha vida está dizendo desenvolvimento da salvação. Olha só o que Paulo ele vai falar. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha que interessante. Paulo fala para a gente desenvolver. Vamos continuar. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia da volta de Jesus, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então Paulo ele dá uma recomendação para uma igreja muito amada dele, que é Filipenses, uma igreja que ele considerava no coração, e ele chamava de uma igreja de amiga do peito dele, tá? Ele chega e ele fala estas palavras. Aí a gente vai ver o seguinte: o que significa desenvolver a nossa salvação com temor e tremor? Irmãos, não tem como eu desenvolver a minha salvação, você desenvolver a sua salvação para você mesmo. Como assim? Olha só como as pessoas estão vivendo nos dias de hoje. Eu estou me abençoando a mim mesmo, eu estou me preocupando comigo mesmo, eu estou vivendo para mim mesmo. Irmãos, desenvolver a salvação é a gente chegar e usar o dom que Deus ele deu para a gente. E o dom não é a vocação, não é o dom que nos deu, mas a graça da salvação que habita no nosso coração. Porque imagina o seguinte: o episódio de que Jesus ele foi para a cruz e ele morreu, e ele se entregou pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, e ele deu a sua vida por nós. O que foi que ele fez? Ele mostrou para a gente, ele mostrou para o mundo, ele mostrou para aqueles que seriam salvos, que nós temos que fazer a mesma coisa. Eu não consigo desenvolver a salvação só pensando em mim. Eu só vou conseguir desenvolver, ou seja, o que é desenvolver? Eu abençoar, eu cuidar, eu ajudar, sabe, a gente orar, a gente se preocupar com as pessoas que fazem parte da gente. Mas começa dentro da igreja, se estende para as nossas casas, se estende para os nossos amigos, se estende para quem nós não conhecemos. Agora olha só, os crentes eles estão sendo extremamente discriminados. Por quê? Porque eles estão se isolando. Ou melhor, as pessoas lá fora do mundo, elas estão nos excluindo do meio delas, e nós nunca nos excluímos. Só porque nós não aprovamos muitas coisas que acontecem lá fora no mundo, não significa que nós excluímos essas pessoas. Porque se essas pessoas lá fora do mundo que nos excluem, ou acham que nós os excluímos, elas estão muito enganadas, porque nós nos preocupamos sim, queremos ajudar. Só que temos uma coisa: a nossa regra de fé e vida são as escrituras sagradas. E nós ajudamos, e nós apoiamos, e nós cuidamos a partir do momento em que Jesus ele nos ensinou a cuidarmos dessa pessoa debaixo da graça de Deus e do conhecimento da palavra de Deus. Então a nossa salvação, ela é desenvolvida, ou seja, quando você começa a ajudar, quando você começa a cuidar, quando você começa a se preocupar, quando você começa a estender a sua mão, irmãos, nada mais é do que você chegar e você desenvolver a sua salvação. É a mesma coisa quando você tem uma profissão. Quando você tem uma profissão, quando você tem uma habilidade na sua vida, e que as pessoas lá fora chegam e falam: nossa, você é diferenciada nisso daí que você faz.
Para você chegar no nível que você chegou, ao ponto de alguém chegar e falar que você é diferenciado, o que você teve que fazer? Você teve que se aperfeiçoar demais nisso que você faz, para você ser reconhecido lá fora. E quando você chega e você se aperfeiçoa, você faz isso para quê? A habilidade, normalmente, dentro de uma profissão, ela faz com que a gente chegue e ganhe um salário, uma remuneração acima da média, Ou seja, você chega e você usa da sua habilidade para você se beneficiar, mas você lutou por aquilo. Agora, a nossa salvação, a gente usa essa salvação que Jesus nos entregou para a gente poder agregar e alcançar as pessoas e fazer com que as pessoas que estão perdidas lá fora, e fazer com que as pessoas dentro da nossa casa, a igreja, que estão perdidas e sem rumo ou direção, fazer com que essas pessoas, elas se sintam não somente acolhidas, mas elas tenham a certeza de que você está se compartilhando com ela dentro do seu sofrimento, e que a dor que ela sente, você também sente, e que você sente, você ajuda ela, nem que seja somente em oração, se você tiver só oração. Mas, irmãos, oração com fé é muito mais do que qualquer outra coisa que possa existir, irmãos. Oração com fé é muito mais do que qualquer dinheiro do mundo. É muito mais do que qualquer saúde que possa existir. Sabe por quê? A oração com fé faz com que a sua voz na presença de Deus, diante do trono de Deus, a sua voz de oração por alguém, faz com que Deus ele estenda mais rapidamente a mão para aquela pessoa que você está pedindo. Porque quem passa por uma situação e está pedindo oração pela sua situação, de que maneira ela entra na presença de Deus? Totalmente quebrada, totalmente desmotivada, totalmente entristecida e com muita certeza de que ela está com a fé estremecida. Então, aquele que tem fé, que faz parte da vida dessa pessoa, se ela entra com oração de fé para essa pessoa, por você não ser ela, mas você sentir o coração dela, a tua oração ela vai ser exatamente ao contrário dela. Vai ser uma oração de confiança, uma oração de fé, uma oração de valor e uma oração de certeza de que você está chegando diante da presença de Deus para clamar por alguém que faz parte do reino do Senhor. Então olha só como Paulo ele chega e fala acerca do desenvolvimento da salvação. Mas, versículo 14, Paulo ainda vai falar: façam tudo sem murmuração e sem contendas. Façam tudo sem reclamar e sem dividir ou causar facção dentro da igreja, dentro do reino, dentro da casa, dentro da família. Por que eu tenho que ser assim? Sabe que muitas vezes a gente, na nossa vida, no nosso contrário, nos nossos pensamentos, nós pensamos assim: não, mas eu sei o que essa pessoa precisa. Eu sei muito bem o que é melhor para ela. Dentro da nossa capacidade humana, pode ser que nós saibamos mesmo. Dentro da nossa experiência e vivência, pode ser que nós saibamos mesmo. Mas o fato de nós acharmos não significa que é aquilo que Deus ele quer que você faça pelo seu irmão, pela sua irmã. Ou seja, quando Paulo ele fala que nós temos que chegar e fazer as coisas sem reclamar e sem criar facção ou divisão dentro da casa, seja de Deus ou da sua família ou dos meios dos seus amigos, Paulo ele chega e fala o seguinte: olha, quando você for olhar para ajudar alguém, não importa de que maneira,
que a mão direita faça, a esquerda não fique sabendo. O exemplo que Jesus ele chega e fala de oferta. Mas, ou seja, o que está querendo dizer? O que você faz em coração, o que você faz, sabe, pela sua vontade de querer ajudar, nunca vá fazer pensando que a sua consciência quer o contrário. Faça de uma coisa, de coração aberto, olhando somente para Jesus, olhando somente para Deus, para você chegar e ajudar o seu próximo. Por que Paulo ele fala essas coisas? Olha só o que diz o versículo seguinte. Você desenvolvendo a sua salvação, você chegar e fazer a vontade de Deus, você fazer as coisas sem reclamar e sem criar contenda, você vai se tornar, versículo 15, irrepreensível e sincero, filho de Deus sem culpa, no meio de uma geração corrupta. Ou seja, tem muito crente que está no meio de uma geração corrupta que se deixa corromper. Agora, quando a gente é inculpável, sincero, irrepreensível, no meio de uma geração corrupta, o que vai aparecer? Para aquelas pessoas que são corruptas, para aquelas pessoas que já estão perdidas, nós vamos mostrar o seguinte: não que eu não faço parte da vida delas, mas elas vão enxergar que nós somos pessoas íntegras, que nós somos pessoas justas, que nós somos pessoas do bem e pessoas de Deus. Continuando, na qual resplandeceis como iluminadores, luzeiros do mundo. Ou seja, essa geração corrupta, ela vai enxergar não que você é, lógico, nós vamos ser adversários deles, mas ela vai enxergar que você tem uma luz que resplandece dentro de você, que eles não conseguem detectar o que é esse brilho que existe dentro da sua vida. E nós sabemos que esse brilho é Jesus resplandecendo no nosso coração. Então, está vendo como nós temos que cuidar dessa nossa salvação, que nós temos que chegar e zelar por essa salvação? Agora tem mais. Ele vai falar assim, preservando o quê? A palavra da vida no seu coração. Porque no dia que Jesus ele voltar, essa palavra que preserva, que nós seguramos a nossa vida, é através dessa palavra que Jesus vai chamar e falar o nosso nome, e nós vamos subir. Olha só como é interessante essas coisas. Para finalizar, acabou por aí? Não. Filipenses capítulo 3. Sabe por quê, irmãos? Acontecem algumas coisas na vida da gente que podemos chegar e falar assim: não, eu já faço tudo isso. Eu já faço tudo isso daí. Aí olha só o que Paulo ele vai falar, e ele vai falar acerca da própria vida dele. Capítulo 3, versículos 7 a 14. Olha o que Paulo ele chega e fala: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Paulo ele estava falando, só nessa frase aí, não vou chegar aos versículos anteriores, mas ele estava falando o seguinte: quando ele era fariseu, ele era o melhor dos fariseus. Quando ele era uma pessoa digna na sociedade que ele vivia, lá no meio dos judeus, ele chega e vai falar assim: olha, tudo isso para mim, que eu considerava como bom, que era ótimo para mim, eu considerei perda por causa de Jesus. Ou seja, mesmo nós, dentro da casa de Deus, dentro dos caminhos do Senhor, nós vamos ter que fazer uma reflexão constante nas nossas vidas. O que foi que eu agreguei? O que foi que eu cresci? O que foi que eu mudei? Essas três perguntas você tem que fazer sempre na sua vida, de tempos em tempos. Sabe por quê? Se você continuar o mesmo crente que há 2, 3 anos atrás, ou um pouco mais tempo atrás, irmãos, então tem alguma coisa errada. Tem algum probleminha aí.
Porque a gente não pode chegar e fazer uma análise da nossa vida cristã e a gente chegar e achar assim: não, mas eu continuo bom do mesmo jeito, eu continuo fazendo as mesmas coisas boas do mesmo jeito. Jesus, ele falou que quando a gente faz aquilo que manda, a gente é chamado de servo inútil. Nós temos que viver a nossa vida cristã sempre olhando, crescendo e caminhando para o alto. Continuando, olha o que Paulo ele vai falar. Versículo 8: sim, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Sublimidade, só para vocês entenderem o significado de sublimidade, é excelência. Ou seja, ele vai dizer assim: eu considero tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, na nossa caminhada cristã, a gente tem que chegar e buscar a excelência do conhecimento de Jesus na nossa vida. Mas para nós, não é você chegar e você querer aprender porque você quer ser o melhor do conhecimento, do aprendizado. Não, você viver Jesus na sua vida e você chegar e buscar cada vez mais a excelência de saber quem é Cristo para você, para que você possa se sustentar na glória de Jesus na sua vida, para que você possa chegar e realmente não considerar nada que você tem na sua vida como de valor, que não seja a palavra de Deus dentro de você, porque essa palavra é que vai nos sustentar para os dias maus. Continuando: e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, senão a que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Faz com que a nossa fé, ela aumente cada vez mais pela excelência. E ele vai continuando: para conhecerem o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, ele chega e fala, não é que ele não alcançou, mas ele chega e ele começa a olhar para que todas essas coisas tenham um sentido muito grande dentro da sua vida, que nós saibamos e tenhamos a certeza desse motivo da ressurreição. Aí olha que Paulo ele vai continuar no versículo 12 a 14 e nós encerramos. Não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha só, Paulo, o maior de todos os apóstolos, maior de todos os servos que foi levantados por Cristo, ele chega e fala, não que eu já não tenha recebido ou conseguido essa perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então olha só, Paulo ele tinha a certeza da sua salvação, mas ele não olhava a salvação como simplesmente um prêmio que ele guarda no bolso, mas ele chegava e colocava esse prêmio lá na frente, para ele perseguir esse prêmio, para ele chegar e lutar por esse prêmio, para ele chegar e fazer com que ele tivesse, sabe, a honra de chegar e servir a Cristo, para que lá naquele dia final, quando Jesus estendesse a mão, ele fosse, como se fosse, tá, irmãos, uma corrida, uma disputa, ele fosse o primeiro a chegar e estar lá na fila do céu. Então, irmãos, essa nossa salvação, ele é um dom tão precioso que a gente chega e tem que não somente cuidar e guardar no bolso, mas nós temos que chegar e usar essa salvação para abençoar vidas, pessoas, porque abençoando pessoas, nós somos abençoados. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que fortalece. Isso daí faz com que a gente seja cada vez mais dependente, forte e com fé no Senhor, que é o maior de todos nós. Amém?